parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre os corações de todos. Que maravilha é podermos chegarmos na presença de manhã, na presença de nosso Deus nessa manhã, com as nossas famílias, para que junto entre irmãos possamos adorar e glorificar o nome santo do nosso Senhor. Tributar a Ele um culto de adoração, onde nós traremos à memória mais uma vez a morte e a ressurreição do nosso Senhor, que nos perdoou o pecado e que nos garantiu a vida eterna. Nesta manhã há uma convocação para nós adorarmos a Deus. E então, já convocando vocês, peço que por gentileza, se vocês puderem se colocar sobre os pés, para que nós possamos ler o Salmo 100 e recebermos este alerta, esta convocação de celebrarmos ao Senhor nessa manhã. Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que convocação mais prazerosa é essa que nós recebemos nessa manhã, de entrarmos nos atos do Senhor, de celebrarmos a Ele, de rendermos júbilos, de reconhecer que Ele é bom, de reconhecer que as suas misericórdias não têm fim. Fato é que nós estamos aqui nessa manhã porque a sua misericórdia nos alcança, e com alegria no nosso coração nós podemos, mesmo com máscara, e talvez se escondendo o sorriso que há na nossa face, mas nós podemos abrir o nosso coração e com toda a alegria de nossa alma dizer: Senhor, nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para te louvar. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Nós vamos adorar a Deus, porque a misericórdia e a fidelidade dele dura para sempre. Vamos fazer uma oração, pedindo que Ele esteja conosco nessa manhã. Ele já nos trouxe aqui, Ele já está em nosso meio, e nós vamos então pedir que Ele receba a sinceridade que há em nós. Vamos orar. Você que pode fechar os seus olhos, assim faça, e fale com Deus nessa manhã. Pai, nós oramos ao Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor, e nós lhe agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade de estarmos em pés, com um fôlego de vida em nós, e chegarmos com as nossas famílias, para que junto entre irmãos, diante da mesa, podemos celebrar um culto de adoração ao teu nome. Eu peço, Pai querido, em nome de Jesus, recebe nessa manhã o culto que nós devotaremos ao Senhor, porque ao Senhor pertence toda a honra, ao Senhor pertence a adoração que sairá de nossas vidas nessa manhã, as mãos que se levantarão, as bocas que dirão glórias, que dirão aleluia, os instrumentos que serão dedilhados para entoar a Ti um cântico, para dedilhar a Ti uma música, a adoração que sairá de nossa alma, de nosso coração, ó Deus, será para engrandecer o Teu nome, porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus soberano, e o Senhor reina de geração
geração em geração. E aqui nós estamos, ó Pai querido, para te louvar, te bendizer, e também recebermos, ó Pai querido, a tua doce palavra, recebermos a edificação que a tua doce palavra pode produzir em nosso ser. Que o Senhor alimente as nossas vidas, ó Pai querido, que o Senhor alimente a nossa alma nessa manhã, com o renovo da fé, da esperança, que a tua palavra e o teu Espírito pode produzir em nós. Fica conosco nessa manhã, ó Pai querido, e receba, em nome de Jesus, a união que há entre nós, porque nós estamos aqui para te adorar, juntos em irmãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Ai, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Amém. Você pode se assentar, por favor? Que o Senhor nos abençoe e que esta união que temos nunca falte para nós. Meus queridos, nós vamos ler novamente o Salmo 100. E eu quero que você preste atenção em quantas coisas esse Salmo está mandando eu e você fazermos. Vamos lá? Olha, celebrar ao Senhor, servir ao Senhor, apresentar-se diante do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Quantas ordens, né?
voltando ao que nós falamos no começo, ó, celebrar, servir, apresentar, saber, entrar, render, bendizer. Quantas coisas! Eu e você recebemos a ordem de Deus de fazermos. O texto termina dizendo que nós temos que fazer isso por uma causa. Por que temos que fazer? Porque o Senhor é bom. Você sabe que o Senhor é bom? Semana passada eu lembro que nós iniciamos o culto aqui perguntando se você sabia que Deus era bom. Perguntei quando Deus é bom. Vocês me falaram sempre, todo o tempo. Perguntei o quanto Deus é bom. Vocês me falaram que muito, totalmente bom. Você sabe que Deus é bom? Porque o Senhor é bom, você é convidado a se apresentar diante dEle, a render graças. Você é ordenado a cumprir todas as ordens desse salmo. Mas eu quero pensar com você, no meio desse salmo aqui, na ordem do meio dele. As outras ordens nos mandam fazer algumas coisas. Celebrar, apresentar, render, entrar. E essa ordem diz, manda você fazer o quê? Você só vai entrar na presença do rei. Você só vai apresentar qualquer honra, qualquer tributo ao rei. Você só vai render a sua vida ao rei se você souber quem é o rei. Então essa talvez seja a principal ordem para nós esse salmo. Eu e você devemos saber que o Senhor é Deus, saber que foi Ele que nos fez, saber que nós somos dEle, saber que nós somos o povo dEle, nós somos o rebanho dEle. E eu e você nos esquecemos sempre do pertencimento a Deus. Você já imaginou quantas coisas nós deixaríamos de fazer se nos lembrássemos que pertencemos a Deus? Você pertence a Deus. Se você sabe que Deus é bom sempre e que Ele é totalmente bom, agora eu pergunto para você, você pertence a Deus quando? Você pertence a Deus quanto? Quanto da minha vida e da sua vida realmente pertence a Deus? Nós gostamos de falar, principalmente nos cultos de ceia, que fomos comprados. Será que Cristo me comprou totalmente? Comprou você totalmente? Ou será que tem só algumas áreas da nossa vida, alguns momentos da nossa semana que nós falamos, olha, no domingo de manhã eu pertenço a Deus. Na segunda à noite, naquele momento de oração com a minha família, eu pertenço a Deus. Eu e você precisamos lembrar que nós pertencemos a Deus. E eu sei que nós falhamos muito nisso. Então quero convidar você a fazer uma oração, pedindo perdão a Deus por nos esquecermos que pertencemos a Ele. Pedindo perdão a Deus porque nos esquecemos que a nossa vida toda pertence a Ele. Que Deus nos perdoe, porque nós precisamos, nós temos necessidade de Jesus. Vamos fazer essa oração? Mesmo assentado aí, curva a sua cabeça. Pense no que você quer falar com Deus. E tenha um tempo de oração, confesse a Ele o quanto você se esquece que pertence a Ele, o quanto você se acha dono da própria vida. Eu preciso de Jesus, preciso que Ele me lembre que a minha vida é dEle. Você também precisa. Fale com seu Pai. Querido Deus, como nós precisamos do Senhor, Pai. Nós nos esquecemos que somos sua propriedade, que o Senhor nos comprou. Nos esquecemos que vida sem o Senhor não é vida.
nos achamos muito dono da nossa vida, Pai. Nos esquecemos que o Senhor é o nosso proprietário, nós somos rebanho do Senhor, nós pertencemos ao Senhor totalmente. Então, Pai, perdoa a mim, os meus irmãos, as minhas irmãs aqui, por todas as vezes que nos afastamos do Senhor, que nos esquecemos do Senhor, que tocamos a nossa vida como se tudo dependesse apenas de nós. Pai, nós precisamos do Senhor, ó Pai. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E às vezes nós lembramos disso, às vezes lembramos das coisas que temos que fazer e fazemos. Fazemos momentos de culto, de celebração, mas nos esquecemos que fazemos isso só porque pertencemos ao Senhor. Então, Pai, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Usa as nossas vidas conforme a Tua vontade, Senhor. Dirige cada passo nosso, cada pensamento nosso, cada ação nossa. Que tudo em nós seja para o Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, Pai. Que as nossas atitudes demonstrem que nós reconhecemos que o Senhor é Deus e sabemos que pertencemos ao Senhor. Nós precisamos do Senhor, por isso pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder ficar em pé, vamos cantar mais uma vez que precisamos de Jesus. Você pode se assentar mais um instante, por favor? Meus queridos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor e nós temos lá na entrada os kits que nós estamos usando para a celebração.
Se você que vai participar da ceia do Senhor não pegou, levante uma de suas mãos que os nossos irmãos diáconos vão trazer aqui. Vamos lá? Alguém não pegou? Só eu? Só eu e o Mateus? Ah, o seu está aí? Ok. Maiara, se você puder, por favor, voltar para o versículo 3 do Salmo 100. Obrigado. Convidar os irmãos do conselho a virem aqui à frente, por favor. Pastor Lucas, pode vir aqui. Dinho já está aqui, Mela. Se vocês quiserem ficar aqui atrás de mim, quiser ficar aí à frente, onde vocês acharem melhor. Aí, passou. Aí, a celebrai, sabei. Meus queridos, nós estamos diante da mesa que traz a nós a consciência de quem é o nosso dono, de a quem pertencemos. Nós oramos aqui há pouco, pedindo perdão a Deus, porque nos esquecemos que pertencemos a Ele. E nos esquecemos porque nos esquecemos que Ele morreu por nós. A ordem que nós encontramos na Bíblia de celebrarmos a ceia do Senhor é de fazermos isso até que Ele venha. Fazermos o quê? Até que Ele venha, de anunciarmos a morte do Senhor até que venha. E quando anunciamos a morte do Senhor, anunciamos nosso pertencimento a Ele. Então eu quero que você lembre nessa manhã que Jesus morreu por você. Que você lembre nessa manhã que você pertence a Ele. Que você é ovelha dEle e Ele te alimenta, Ele te sustenta, Ele cuida de você. Nós olhamos para todas as crises, aflições que passamos nesse mundo aqui e falamos que o Senhor tem cuidado de nós até aqui. E se amanhã nossos planos forem frustrados e morrermos, continuamos dizendo que o Senhor continua cuidando de nós, porque o nosso pertencimento a Ele não é apenas nessa vida, não é apenas nessa existência, nós pertencemos ao Senhor para todo sempre. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso proprietário. Jesus Cristo partiu o pão diante dos seus discípulos, lembrando que o corpo dele foi partido no meu lugar, no seu lugar, foi rasgado. Assim como esse pão aqui pode ser rasgado, o Senhor foi rasgado em nosso lugar, foi partido. E com isso Ele nos comprou. E por isso a Ele pertencemos. Lembrando disso, eu quero que você desfrute do privilégio de celebrar o pertencimento. Do privilégio de se assentar-se à mesa do Pai, ouvindo o Pai chamando seus filhos para comer junto, para celebrar. É um privilégio para nós. O nosso grande Deus nos comprou. E nós temos esse privilégio. Vamos celebrar esse privilégio. Mesmo assentado, quero fazer mais um momento de oração. Pai querido, nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor nos comprou com o seu sangue. O Senhor ofereceu o teu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. O Senhor pagou o nosso preço e nós pertencemos ao Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo sustento. Muito obrigado porque o Senhor nos guia, o Senhor está em nós, o Senhor vive em nós. E hoje nos lembramos desse pertencimento e anunciamos a morte do Senhor até que venha. Nós te agradecemos por isso, pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Você que vai participar, por favor, pegue o seu kit e participe dos elementos. Vou pedir para o nosso presbítero Mela fazer uma oração de gratidão a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos, Pai. Nós queremos nessa hora diante da tua mesa, expressar nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor é, Pai. O
Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador. A ação do Teu Espírito nos traz essa consciência, Pai. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, pela Sua muita misericórdia, nos regenerou, nos resgatou, nos tirou das trevas, ó Pai. Obrigado por essa consciência, por essa revelação do Teu amor a cada um de nós, ó Pai. Esteja conosco, nos abençoe. Dá discernimento da Tua palavra nessa manhã, Senhor Deus, onde vamos aprender mais do Senhor, ó Pai. E obrigado por tudo que o Senhor é, ó Pai. Nós não temos palavras, ó Pai, para expressar o quão grande é a nossa gratidão por tudo que o Senhor é, ó Pai. Fica conosco e nos abençoa. E assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. O começo e o fim, vê se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus,
Amém. Você pode se assentar, por favor? Queridos irmãos, nós temos hoje o privilégio de ter conosco aqui o pastor Jaime. Vem cá, meu querido, por favor. O pastor Jaime esteve conosco aqui no ano de 2019, antes de pandemias. Ele veio aqui e trouxe alguns internos lá da casa de recuperação, que ele cuida, que ele administra. Vendeu mandioca para o povo aqui, alface, né? Depois a nossa igreja fez uma campanha de arrecadação de coisas para vender no bazar lá da casa, da clínica. Então nós, desde 2019, temos um relacionamento com o pastor Jaime aqui com a igreja, como igreja. E eu tenho o privilégio de conhecer o pastor Jaime há mais tempo, lá de 2004, né? Estudamos juntos lá no Vale da Benção. E é uma benção receber você aqui, viu, meu querido? O pastor Jaime vai trazer a palavra de Deus para nós hoje. E eu sei que nós teremos um problema com o horário, né? Normalmente nós acabamos nosso culto às 10 horas da manhã. Eu sei que algumas pessoas se programam, alguém vem buscar às 10 horas e tudo mais. E eu não acredito que o pastor Jaime terminará o culto antes das 10, porque já faltam 20 minutos para as 10. Então, caso você tenha que sair, por favor, fique à vontade, mas se você puder permanecer conosco até terminarmos aqui, vai ser uma bênção, tá bom? Vamos orar então? Vamos ligar o microfone do Jaime aqui, já para ele já não ter surpresa. Ele traz o próprio microfone, né, para não ter... Tem que tirar antes aqui, senhor. E... aqueles pregador chique que só prega com o microfone dele, sabe? Assim... Eu estou brincando porque diz que é a primeira vez que ele vai usar isso aqui, está meio ansioso ainda. Está funcionando aí? Vamos ver se... Deixa eu ligar aqui. Off, on. Vamos ver. Dinho. Está saindo aí, Dinho? Está saindo, irmão. Aí. Ficou bom. Vamos orar então? Pai querido, obrigado pela bênção de ter o Jaime aqui Amém, conosco. Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem usado o Teu Filho para proclamar a Tua palavra, o Teu Evangelho. E nós pedimos que o Senhor, através dele, fale conosco nessa manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Amém. Eu vou usar da Lana, né? Amém, irmãos. A paz do Senhor a todos. Na realidade, eu estou desconfortável com esse negócio aqui, viu? Lá em Araçariguama, agora eu estou em Araçariguama. E lá eu uso um microfone de mesa. É aquele, igual dos vereadores lá, né? Aperta o botãozinho. Mas eu agradeço a Deus por estar mais uma vez aqui, junto com os irmãos. Hoje está me acompanhando a minha digníssima esposa, fica de pé, Márcia Antônia da Silva Prado. Esse é nome de gente rico, né? Nome grande assim. Eu casei com uma mulher rica, para não ter problema financeiro. Irmãos, eu agradeço por estar aqui hoje, nessa manhã. Na realidade, eu estou desde ontem aqui, né? E passei a tarde aí com os irmãos, família do pastor Lucas. Estive lá na fazenda dele, não sei se os irmãos sabem. Se não sabem, eu vou revelar. Ele tem uma fazenda a 5 quilômetros daqui, né? Está construindo um rancho lá, coisa de primeiro mundo. Não vou convidar os irmãos, porque a propriedade não é minha, mas eu já fui. Irmãos, primeiro, eu queria dizer para os irmãos que eu estou aqui hoje, em Porto Feliz, desde ontem, não por causa da minha vontade, mas é por causa da vontade de Deus. Então, eu não planejei estar aqui, mas de alguma maneira Deus me trouxe aqui ontem. Isso é coisa de crente, né? Então,
eu louvo a Deus por estar aqui e eu acredito que Deus tem um propósito por nós estarmos aqui. Então, eu acredito que Deus tem uma palavra para mim e para você nessa manhã. Bom, quando eu vim aqui em 2019, eu ainda estava em Bofete, eu estava em Bofete, mas no ano de 2020, não sei se a igreja ficou sabendo, a minha família, nós perdemos o meu irmão mais velho, o pastor Zé Roberto, num acidente de ônibus. Ele estava indo para Juazeiro do Norte, e no caminho o ônibus sofreu um acidente e meu irmão mais velho perdeu a vida. E de uma maneira assim brusca tivemos que deixamos a igreja de Bofete e fomos para Sariguama, porque eu e meu irmão mais velho, nós resolvemos casar com 2 irmãs, 2 irmãos e 2 irmãs. E o meu irmão deixou um menino de 9 anos para trás, uma criança e 2 adolescentes. Então, foi-se necessário eu ir para Sariguama para auxiliar a minha cunhada, ajudar a minha cunhada naquilo que foi preciso. E Deus acabou nos colocando ali para tomar conta da igreja, e eu acabei me tornando pastor da Igreja Batista de Araçariguama. E nós estamos há 1 ano e 4 meses já, 1 ano e 4 meses que nós estamos ali. Bom, mas eu cheguei em Araçariguama, e 2 meses depois, mais ou menos, eu fui levar os documentos das crianças, das meninas, numa escola que é perto de casa, para elas fazerem a matrícula da escola. E eu olhei para baixo assim da escola, tinha um terreno fechado e perdido de mato. O mato estava enorme, alto. Eu olhei aquela área, falei, poxa, que pedaço de terra bonito, né? Daria uma horta excelente aqui. E aí eu comentei com o irmão da igreja, perguntei, falei, poxa, aquele terreno ali? Ele falou assim, pastor, é do meu tio. Tem um caseiro lá preguiçoso, não faz nada. Eu falei, dá para ver mesmo, o tanto de mato. Ele falou, mas por quê? Eu falei, não, por nada. O senhor tem interesse? Eu falei, não sei, de repente, quem sabe. E aí ele foi e falou para o tio dele. E aí o tio dele falou assim, fala para o pastor mandar umas fotos lá da clínica de Bofete, o que ele faz, o que ele fez. E aí eu estou ficando meio famoso, né? Agora que esse negócio aqui, eu vou ficar mais famoso ainda. E eu tenho um videozinho no YouTube lá, que é uma horta no pneu. Já cheguei a 185 mil visualizações. Estou ficando famoso. E eu mandei esse vídeo para ele, mandei umas fotos da horta nossa. E o proprietário então ficou tão empolgado que ele falou assim, fala para o pastor que o sítio é dele, que ele pode usar o sítio. Então nós começamos em Araçariguama a então chamada fase 2 da comunidade terapêutica a Carvalho de Justiça em Araçariguama. E lá nós tínhamos 5 homens em tratamento e fizemos uma horta bonita lá em Araçariguama. Bom, mas há 45 dias atrás, mais ou menos, eu recebi outro desafio. O pastor Jonathan, do Vale da Benção, eles têm uma fazenda de 100 alqueires em Torre de Pedra. E eles estão lutando com essa fazenda para plantar ela há mais de 10 anos. E aí, então, me fizeram o desafio se eu posso plantar aquela fazenda. E aí, então, nós aceitamos o desafio. E aí nasceu agora, há 45 dias, a fase 3 da comunidade terapêutica Carvalho de Justiça em Torre de Pedra. E então nós estamos lá. Eu não sei como que eu faço, eu sei que eu trabalho. Então é assim, minha agenda é assim. De segunda a terça eu estou em Torre de Pedra. Então se quiserem me achar, vocês vão me achar lá, segunda a terça. De quarta a quinta eu estou em Bofete. E de sexta a domingo eu estou em Araçariguama. Olha só que agenda, né? Então a minha vida é assim. Bom, eu espero que você não tente me imitar,
porque senão você vai prejudicar o meu negócio. Porque eu tenho a minha horta lá em Araçariguama, eu tenho uma horta em Torre de Pedra, eu tenho uma horta em Bofete. Então invista em outra coisa, tá bom? Não faça horta que não dá dinheiro, só dá dor de cabeça, tá? Então, irmãos, a minha vida tem sido assim, e lá em Araçariguama a ideia é cuidar de 10 homens, Torre de Pedra 12 a 15 homens, e em Bofete 20 homens, né? Então esse é o desafio. Na verdade, o meu sonho de consumo, que eu tenho orado desde a minha conversão, é que eu tenho o desejo de cuidar de 40 homens. Acho que 40 está bom. Mas Deus sempre faz mais, né? Então eu fico preocupado com esse mais aí, né? Então o meu desejo é cuidar de 40. Mas estamos quase chegando lá. Bom, deixa eu correr aqui, porque senão o pastor David vai puxar meu paletó e eu não quero isso. Eu gostaria de compartilhar um texto de 1 Coríntios. Agradecer a Lana, que involuntariamente emprestou a Bíblia dela. Eu não trouxe Bíblia, né? Mas assim ela emprestou o quarto dela para nós dormir. E eu fui lá e raptei a Bíblia enorme dela. Amém, irmãos? O texto diz assim, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Quantos irmãos vão achando? Eu ainda preciso de doações, tá bom? Eu ainda continuo do mesmo jeito, fazendo bazar, vendendo tudo, né? Vendo sogro, sogra, pai, mãe, filho, filha, cachorro, gato, passarinho, galinha, ovo, caipira. Então, se os irmãos tiverem qualquer doação, entrega para o pastor David aqui. Televisão que você não usa mais, aquela televisão de tubo, né? Mas se tiver uma Smart também, os irmãos fiquem à vontade. Não tem problema, tá? Não fique constrangido. Móveis, roupa. Então, principalmente nessa época de pandemia, nós estamos atendendo muito moradores de rua, homens em contexto de rua. Por exemplo, eu estou com 4 em Bofete que só chegaram com a roupa do corpo. Então, de repente, você tem aí um par de sapato, uma roupa que você não usa. Que nem eu, por exemplo, eu tenho 2 lá que tem o manequim do David, né? E é difícil achar roupa assim, então... fica aí o desafio, pastor David, né? Fazer uma limpeza no guarda-roupa dele, falar, ó, manda pro pastor lá. Tá bom? Então, é que tem o manequim, não posso perder a oportunidade, que o modelo está aqui na frente, e aí, né? Vamos lá. Primeiro... Oi? Mas porque come bem em São Paulo, irmãos, o morador de rua escolhe marmitex. É tanta marmitex, tanta comida que eles estão gordinhos. Vamos lá? Eu, porém, irmãos, não vos... É o 4, irmãos, perdão. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas nas trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Bom, eu gosto muito desse texto de 1 Coríntios capítulo 4, onde o apóstolo Paulo chama a atenção dos seus ouvintes
Primeiro é preciso lembrar que essa igreja que Paulo está escrevendo é uma igreja extremamente problemática, uma igreja que tinha muitos problemas, muitas dificuldades, e era uma igreja também que a maioria não gostava muito do Paulo, não. Era uma igreja dividida, né? Um grupo gostava de do Pedro, outro gostava do Apolo, um outro grupinho gostava do Paulo. E, bom, eu estava lendo um comentário um dia que um teólogo falando que havia uns arranhãozinhos entre Paulo e essa igreja, que essa igreja aqui acusou Paulo, né, de desviar as verbas da igreja. Então, uma tensão com essa igreja, uma igreja então difícil de lidar. Mas eu gosto desse capítulo porque Paulo nos dá um ensinamento, e Paulo diz assim: olha, assim importa que os homens nos considerem como ministros. E quando Paulo usa esse termo ministro, Paulo ele está falando de uma condição de serviçal, de servo, de um trabalhador, de alguém que vive para servir. Amém? Esse é o contexto. Esse ministro que o Paulo está usando, essa palavra, é um termo que era usado para aquele camarada. Talvez o pastor David já tenha falado isso aqui, ou os irmãos tenham ouvido, lido em algum lugar, que esse ministro era aquele sujeito que ficava nos porão dos navios, que remava, né? Que agora não tem mais isso, mas antigamente havia aqueles grandes navios, aqueles barcos, e havia um grupo de homens, e aqueles homens ficavam no porão do navio, remando o navio. E alguns ainda acreditam que esse ministro era como se fosse aquele camarada que batia aquele bumbo para a turma remar em sequência. E alguns acreditam ainda que esse ministro ele tinha que ficar num lugar onde o suor dos demais ia tudo nele. Então não era um lugar bom, não. E o Paulo está dizendo assim: olha, você quer ser alguma coisa na igreja, que você se considere um ministro. Você seja ministro. Misericórdia, né? É isso que Paulo está dizendo. Que os homens nos considerem ministros. É bem verdade, irmãos, que vivemos uma época da igreja que algumas pessoas não querem ficar nos porões. Ninguém quer ficar atrás da cortina. As pessoas querem os holofotes. As pessoas querem aparecer. As pessoas querem luzes. As pessoas querem aplausos. E se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos sendo essas pessoas. Essas pessoas dentro da igreja mesmo. Dentro da igreja. Mas eu gosto dessa ilustração, dessa metáfora que Paulo está falando aos corintianos aqui, porque a igreja é isso mesmo. A igreja ela só funciona, ela só caminha, ela só sobrevive e sobreviveu, porque existe e existiu um grupo de pessoas nos porões, as pessoas nos bastidores, preservando a sã doutrina, guardando a palavra, protegendo a palavra de Deus, para que ela permanecesse até os dias de hoje. Porque se não fosse assim, você não estaria aqui hoje. De alguma maneira nós, como igreja, principalmente as igrejas históricas, nos protegemos das heresias, das seitas, que tão sorrateiramente tenta adentrar as nossas igrejas. E graças a Deus há um grupo de irmãos que às vezes são taxados como fanático, religioso,
donos da igreja, e por aí vai. Mas Paulo então nos desafia a dizer o seguinte, que os homens nos considerem como ministro. Sabe, irmãos, eu não me importo muito, ou quase nada, com posições de destaque na igreja. Até porque eu me considero servo. Eu me considero servo de Deus. E não é uma falsa humildade quando nós nos consideramos servos de Deus. Eu vou contar uma historinha para os irmãos, talvez alguém aqui se identifique com isso. Eu lembro quando eu era menino, ainda sou menino, né? Esse corpinho aqui, esbelte aqui, de 43 anos, né, meu amor? É. Mas quando eu era menino, nos meus 10, 11 anos de idade, eu era gordinho. Eu era gordinho, tá? Depois eu cresci, fui trabalhar e emagreci bastante. Aí casei, e se eu cheguei dessa forma, a culpada é minha esposa, não é eu não. Mas quando eu era então gordinho, eu gostava muito de jogar bola. Gostava muito de jogar bola. E quando nós chegávamos no campo, havia muitos meninos ali. Então tinha que fazer 2 times. E aí então, como que se escolhe o time? Primeiro, é assim, ou é 2 goleiros, né, irmãos? Porque ninguém quer ser goleiro. Naquela época ninguém queria ser goleiro, então os 2 goleiros escolhem o time. Então fica um aqui, um aqui. E aí os 2 vai escolher. Aí, qual é o critério? Primeiro se escolhe os melhores. Se escolhe os melhores. E por último fica os piores. Então os meninos iam escolhendo, fulano, cicrano, bertano, e vai. E quando já não tinha quase mais ninguém, aí um olhava assim, olhava para o outro, olhava para lá, via um gordo. Olhava para cá, via outro gordinho. E aí eles falavam assim, vai o Jaime mesmo. Olha que bando de infeliz. Talvez tenha algum gordinho que se identifica comigo aqui. E, tá bom, eu queria jogar e eu jogava. Então, esse é o critério, né? Esse é o critério de ser escolhido. Mas, em 1998, eu tive uma experiência extraordinária com Deus, e o técnico dos técnicos me convidou para fazer parte do time dele. E fazer parte do time de Jesus não independe aonde você joga. Muito para mim não interessa se eu vou fazer parte do time principal, se eu vou ficar no banco de reserva. O importante é que Ele me chamou, amém? O importante é que Ele te chamou. O importante é que Ele me chamou. No meio de uma grande multidão, Ele me chamou para fazer parte do time dele. E aí eu me dou por satisfeito. Fazer o quê? Para que Ele te chamou? Bom, hoje eu acredito que Ele me chamou para cuidar dos dependentes químicos, dos moradores de rua. A minha missão, minha vocação, meu chamado. E eu tenho feito isso com muito prazer no meu coração. De saber que um gordinho foi útil para o time de Jesus. E eu não preciso de aplauso. Eu não preciso de destaque. Às vezes eu fico meio envergonhado, meio constrangido, porque algumas pessoas gostam de ficar enaltecendo. O pastor Jaime chegou. O pastor Jaime é isso. Não sou nada. Eu só sou um gordinho que fui chamado para uma tarefa, para uma vocação. E servir, para mim, servir a Jesus é um privilégio. Talvez você não entenda isso nessa manhã. Mas se você conhecer a minha história, a história da minha família, dos meus irmãos, da onde Deus nos tirou, como Deus nos salvou, dá um livro a história. Dá um livro bonito. E isso então
me dá um prazer, me dá uma consciência de servir. A única coisa que eu posso fazer em retribuição é servir. Servir com todas as minhas forças, servir com todas as minhas energias e com tudo aquilo que Deus coloca na minha mão. E aí alguém fala assim, mas eu sou da Igreja Batista da Convenção Brasileira, talvez eu sou um dos únicos pastores, pode ser que existe outros, eu não conhecia ainda, que sai na rua com uma caminhoneta velha, 84, uma F1000, com um megafone, gritando, vendendo mandioca e verdura. Talvez seja o único. Talvez eu seja o único pastor que vendo televisão de tubo, que vendo videocassete, para aqueles que colecionam ainda, sempre tem um doido, mais doido que eu. Fogão, sempre tem alguém precisando de um fogão que funciona duas bocas. Sempre tem. Então não se incomode em doar o seu fogão que funciona só duas bocas. Não se incomode. Não se incomode em me doar um micro-ondas que o giratório dele parou. Ele está esquentando? Tá, pastor. Então nós vira o prato do outro lado, esquenta uma parte de cada vez. Tem alguém precisando. Sempre tem. Mas talvez eu seja o único. E aí alguém pergunta assim, mas o senhor, ninguém ajuda? Eu falei, ajuda, lógico que tem bastante irmãos, igrejas que me ajudam. Mas eu aprendi uma coisa, uma vez a minha mulher brigou comigo, eu vou revelar o pecado dela. Ela brigou comigo uma vez, porque eu estava trabalhando muito na igreja. Eu tomava conta da igreja de Bofete, da igreja de Porangaba, da clínica, e ainda eu era conselheiro tutelar. Fala, misericórdia. E aí um dia ela falou assim, ela entrou em crise, meus 3 filhos entrou em crise, Sofia, Jaime e Samira, eu não aguento mais. Eu fiquei quase 4 anos sem assistir uma partida de futebol às 4 no domingo, porque não dava tempo. Eu não aguento mais. Eu já estou a ponto de explodir. As mulheres é assim, né? Faz um drama. Não aguento mais. Amor, vou enlouquecer. Precisa ir no psicólogo. Você tem que ver o psicólogo para mim. E aí eu olhei para ela e falei, fala o seguinte, então... Falei, segunda-feira vamos reunir a diretoria da igreja. Falei, vou pedir demissão da igreja. Falei, vou voltar a trabalhar na cerâmica. Vou voltar a trabalhar. Eu trabalhava na cerâmica, no carregamento, carregando telha. Falei, vou voltar a trabalhar na cerâmica. Falei, porque na cerâmica eu trabalhava de segunda a segunda, você não brigava. Tinha que fazer hora extra. Falei, para manter a casa. Eu falei, agora, não era justo eu trabalhar na obra de Deus e também fazer hora extra? Eu falei, agora eu vou pedir a conta. E não vou ser mais pastor, não. E você vai ter que conviver com isso. Olha que drama que eu fiz, né? Tá bom então. Sabe? Mas eu precisava fazer isso. Eu entendo e acredito cegamente que Deus, Ele é o provedor da igreja. Mas Deus, Ele gosta também de pessoas trabalhadoras. Deus, Ele não gosta de pessoas preguiçosas. Então eu tenho, de alguma maneira, eu tenho trabalhado. Cuido da igreja e também tento de alguma maneira prover os recursos que essas 3 frentes de trabalho precisam. Não é fácil alimentar 35 homens, não. Você imagina aí, né? Pastor Lucas aí tem, deve ser pior ainda, né? Porque é 3 mulheres em casa, olha, não é fácil não. Cosmético, shampoo, meu Deus do céu. Chapinha, cabeleireiro, unha, tem que ganhar bem, né? Agora os irmãos, imagine eu, com uma família de 5, e ainda tenho que cuidar de mais 30.
alimentar 30 homens. Então, não me pergunte como que isso acontece todo mês. Eu sei que acontece. Todo mês acontece. Mas precisa trabalhar. Precisa criar meios, caminho. E aí eu vou orando, sabe? E o apóstolo Paulo diz assim, que aquele que vive em espírito também deve andar em espírito. As duas coisas caminham juntas, andar e viver. Viver e andar no espírito, caminhando, orando e pedindo para Deus criar caminho. E aí esses dias alguém falou assim, pastor, nós vamos precisar da caminhonete. E a caminhonete deu problema no freio. E aí eu falei, e agora? E aí eu vivo um dilema, sabe? Porque alguém fica torcendo para me vender minha caminhonete. As pessoas lá, sabe? Vende essa caminhonete, vende essa caminhonete. E é uma relação de amor que eu tenho com a minha caminhonete, sabe? E aí a caminhonete deu problema no freio, tinha que arrumar o freio e nós não tínhamos dinheiro. E aí eu estou andando assim, sabe? Também não vai fazer isso porque não vai dar certo com você. Eu falei para o pastor assim, pastor, olha, tem tanto ferro velho jogado aqui, que eu acho que esse ferro velho vai dar uns 5 mil reais. Será, Jaime? Eu fiz igual o Paulo, me dá uma carta, né, uma autorização. E o pastor falou, pode recolher todos os ferro velho que tiver aí. Recolhemos. Deu 2.050. Glória a Deus, né? A semana inteira nós já juntando ferro velho no Vale da Benção, David. Aí foi um caminhãozão lá, pesou tudo, 2.000 e poucos reais. Pagamos o conserto do freio da caminhoneta e ainda sobrou dinheiro. Mas que poucos pastores vão fazer isso. Mas a obra de Deus, ela tem que ser feita de alguma maneira. De alguma maneira nós devemos fazer. Eu fico preocupado porque as pessoas gostam muito de dar desculpa. De dar desculpa. Como que eu vou fazer? Aonde eu vou arrumar recurso? O recurso sempre vai vir de Deus. Os meios, sempre Deus vai criar. Para mim não há constrangimento nenhum. Não há constrangimento nenhum para fazer essas coisas que eu faço. Porque talvez o constrangimento maior foi ver o nosso Salvador carregar uma cruz. Carregar uma cruz em favor do meu e dos seus pecados. Isso é vergonha. Paulo diz assim, que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E a Bíblia diz que alguns faziam chacota, tiravam sarro, cuspia. Isso sim. O justo pelo injusto. E aí, irmãos, às vezes nós esquecemos as nossas origens. Mas qual origem o Senhor está falando? Esquecemos a nossa origem cristã. Esquecemos a origem do nosso Salvador, que nos ensinou que melhor do que ser servido é servir. Quer servir. Que melhor do que receber é você dar. Mas temos dificuldade com isso. Temos dificuldade. E algumas pessoas falam, pastor, como que o senhor consegue? Essa prerrogativa não é só minha. É da igreja. É da igreja. Vivemos tempos difíceis. Eu acredito que esses tempos não vai melhorar. É mesmo que os irmãos tenham tomado as vacinas. Mas caminhamos hoje, participamos da ceia. E caminhamos para o arrebatamento da igreja. Para a volta de Jesus. Os irmãos acreditam nisso ainda, né? Que Jesus virá buscar a sua igreja. Amém?
Porque 70% dos americanos não acreditam que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Agora, eu acredito. E aí, como servo, eu tenho que redobrar minhas atenções. E aí nós achamos que ministro, não é o ministro, os ministros aí do governo, do presidente. Veja que esses ministros são ao inverso desse ministro. Aqueles ministros, eles gostam de ter aplauso, gostam de ter elogio, gostam de ocupar os primeiros lugares, seus nomes têm que ser mencionados. Mas esse ministro que Paulo está dizendo eu e você. Eu e você devemos ser considerados ministro, servo. E aí eu encerro perguntando: as pessoas que estão ao seu redor, no seu dia a dia, têm te considerado ministro, servo do Senhor? Aqueles que estão sempre prontos a servir? A servir quem, pastor? Todos aqueles que o Senhor colocar no seu caminho. Vivemos um individualismo. Achamos que a função nossa é simplesmente manter a igreja, contribuir, manter a instituição em pé. Não, meu irmão. Nós fazemos isso porque precisamos de um lugar. Mas não é isso. Não é só isso. É viver. É servir. Servir uns aos outros. E o Paulo diz assim que isso é tão forte que nós nos tornamos um espetáculo para o mundo. Um espetáculo para o mundo. Porque as pessoas vão nos humilhar, vão nos ofender, vão nos constranger. Não é normal e nunca foi normal, desde a fundação da igreja cristã primitiva, falar bem da igreja. Se o mundo está falando bem da igreja, alguma coisa está errada. Porque o mundo nunca falou bem da igreja. A sociedade nunca falou bem da igreja. E quando a sociedade fala bem da igreja, alguma coisa está errada. Porque nós estamos parecendo com a sociedade. Tudo é normal, tudo é comum, e não é. Eles estão indo para um lado, nós estamos indo para outro. Nós estamos indo em direção à cruz. Estamos indo em direção ao céu. E precisamos lembrar as pessoas disso. A pergunta é: o seu vizinho tem te considerado ministro, servo do Senhor? Ou você tem brigado com seu vizinho? Confessar o meu pecado aqui. Quando eu cheguei em Araçariguama, cheguei logo na época de política. Política é um inferno, né? Eu acho que não é só lá em Araçariguama, não. Porque a turma briga com a gente, né? Um quer ir de um lado, outro quer ir do outro. E a minha vizinha de frente resolveu se candidatar, sei lá. E aí um belo dia, sabe aquele dia que você não está muito legal, né? E eles foram fazer carreata no bairro e resolveram estacionar o carro logo na frente da minha garagem, do meu portão. E aí aquela mulher chegou, e eu cheguei com o carro, queria entrar, e aquele carro lá, e demorou. E é que essa cara minha de ranhento aqui, né? Rabugento. Eu fiquei lá esperando, sabe? Já tinha matado uns 4, 5 na mente, assim, sabe? Ah, se eu pego, né? Acho que deve ter alguém assim também aqui, né? Aí de repente a vizinha chegou. Ô pastor, desculpa, estacionei aí, né? Aí a garagem. Eu falei, garagem? Lógico que é garagem. A senhora achava que era o quê aqui? Tá bom, vou tirar. Falei, por favor. Mas eu fui muito áspero com ela, sabe? E aí depois eu fiquei pensando, falei, poxa, qual a sensação? E o pior é que o candidato dela ganhou. Oh, meu Deus do céu.
Agora o cara é prefeito. Eu falei, eu preciso fazer amizade com essa mulher. E aí um belo dia eu estou indo levar minha cunhada, que eu levo minha cunhada para trabalhar na cidade, minha cunhada é assistente social, e essa mulher está trabalhando assistente social. E aí a hora que eu fui, levei minha cunhada, fui buscar, minha cunhada falou assim, Jaime, você não dá carona para minha colega? Eu falei, dou, levo. Quem que era a colega? Era ela, a Azinha. Oi, vizinho. Falou, é a senhora. Falei, um prazer dar carona para a senhora. É, porque o nosso primeiro encontro não foi tão bom. Eu falei, não foi mesmo, a senhora estacionou na minha garagem, a senhora queria que eu fizesse o quê? Mas nos acertamos. Mas sabe, irmãos, é um perigo muito grande, porque Paulo nos desafia a nós sermos ministros, a sermos exemplo, a sermos servo mesmo, servir uns aos outros. E quando Paulo fala servir, ele está falando de servir com tudo que tem. Eu me identifico com Paulo porque ele não está muito preocupado servir com quanto. Com quanto que eu devo servir? Quanto que eu devo contribuir? O que eu devo dar? O Paulo ele deixa bem claro que ele não tem problema nenhum em doar tudo. Ele não tem problema nenhum em fazer tendas para complementar o seu salário, a sua jornada. Mas o Paulo está dizendo o seguinte, que a vida dele está sendo dedicada para o serviço do reino de Deus. E que o pagamento não virá nessa vida, mas virá numa vida futura. E é em cima dessa promessa, irmãos, que 1 Coríntios capítulo 15, que o mesmo Paulo diz que o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, ele não é vão no Senhor. O importante é servir. Amém? O importante é servir. Não importa a posição que eu vou jogar. Não importa se eu vou ficar no banco de reserva. O importante é fazer parte do time. O importante é ser escolhido por Jesus. Esse é um privilégio. O importante não é ganhar. Eu lembro uma vez na minha cidade de Arandu, nós tivemos uma corrida. E lá tinha o troféu, tinha 2 troféus. O troféu para o primeiro, segundo e terceiro lugar. E o último troféu era para quem chegava em último na competição. Eu cheguei em último na corrida. Tudo porque eu era gordinho. Olha, o tal do gordinho sofre, até em corrida. E aí quando eu cheguei, eu poderia ter desistido no trajeto. Mas aí quando eu terminei, sabe o que eu ganhei? 1 quilo de Toddy. É tradição lá em Arandu, nas corridas, é tradição. O primeiro ganha o prêmio agora em dinheiro, televisão, os negócios. E o último, pastor David, ganha 1 quilo de Toddy. Por que o quilo de Toddy? Para tomar o Toddy, ficar forte e para não chegar em último na próxima vez. Essa é a ideia do Toddy. Mas o importante, é lógico que alguns querem ganhar, mas o importante é competir e percorrer o percurso que Deus nos colocou. Eu espero que você entenda essas metáforas aí, né? Eu acho que eu vou escrever um livro, Diário de um Gordinho. De um gordinho. Não vou falar gordo porque é preconceito, não quero que ninguém se sinta preconceituoso. Mas, sabe, eu quero encerrar, gostaria que você colocasse de pé. Eu quero orar encerrando. Eu quero dizer que
que a imperfeição, talvez humana, para um jogador de bola, seja mesmo o seu físico, mas para o reino de Deus, não há imperfeição humana. Nem mesmo o meu pecado me desqualifica de servir ao Senhor. Amém? Você crê assim? Nem mesmo o meu pecado. Porque se você falar, Senhor, eu sou muito pecador, ele diz assim, Isaías 1,18, confessa, bobo. Confessa que eu deixo você branquinho, branquinho, branquinho. Não é desculpa. Não é desculpa. Você fala, Senhor, eu não sei falar direito. Então eu vou te dar uma boa notícia. Colhedor de café e cortador de cana. Não é natural eu falar numa presbiteriana, irmãos. Não é natural e nem comum eu falar numa batista de 1000 pessoas. Mas às vezes Deus me leva lá, para lembrar uma turma que os cortadores de cana e os colhedores de café precisam ouvir o Evangelho. Às vezes você ouve um ex-presidiário pregando o Evangelho. Talvez isso não é para os irmãos mesmo, mas é para os outros presidiários ouvir que Jesus quer salvar eles também. Então eu me sinto privilegiado, porque Ele me chamou para mim servir uma categoria e um grupo de pessoas. Então não há desculpa para você. Não há desculpa para você não ser usado, utilizado no reino de Deus. Pode ser gordinho, magrinho, novo. Eu tenho um irmão em Torre de Pedra que tem 92 anos. E ele me auxilia no ministério. 92 anos. Nada 1 quilômetro por dia. Aí que inveja. Fica 3 minutos debaixo d'água, com a respiração presa. E a turma morrendo de Covid, né? Eu falei, irmão João, que privilégio. Um dia eu trago ele aqui para os irmãos conhecer. Uma benção. Então eu gostaria que você se dispusesse, que os jovens dessa igreja se dispusessem, que os idosos, que os mais experientes se dispusessem. Pastor, eu não tenho mais energia. Tem sim. Você consegue falar. Você consegue ensinar. Ou Paulo está errado? Que os mais velhos devem ensinar os mais novos. Que as irmãs mais experientes devam ensinar as meninas, menos experientes na igreja. Assim, você pode servir sim. Só precisamos ser servo. E o servo não faz a sua vontade própria, mas somente a vontade do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer. Pai eterno, nós queremos te agradecer por essa manhã. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos servir o teu nome, de podermos glorificar o teu nome com aquilo que somos e com aquilo que temos. E é verdade, às vezes não temos muito, mas o que temos, estamos dispostos a oferecer para o Senhor, em prol e em benefício do teu reino. Venha mesmo o teu reino sobre nós. Seja feita sobre nós, sobre a vida da tua igreja, somente a tua vontade. Em nome de Jesus, que a nossa vontade seja ela escondida, oculta, através da tua vontade. Nosso desejo, ó Deus, que o Senhor nos dê o coração de servos. Que estejamos sempre prontos a servir ao Senhor. Como está escrito no livro de Provérbios, que os nossos olhos estejam sempre atentos à mão do seu Senhor para servir. Que nós possamos estar atentos, Senhor, ao mover do teu Espírito Santo, nos direcionando. Qual a sua vontade? Para onde devemos ir? O que devemos fazer? O que devemos falar? Ó Deus, que nós sejamos sempre prontos a ser servo. Não importa, Senhor, não importa se estamos no porão, não importa se estamos atrás da cortina, dos bastidores. O importante é que a igreja do Senhor caminhe. O importante é que a igreja chegue ao seu destino.
e que nós possamos fazer parte disso. E com certeza, um dia, Isaías 53, verso 10 e 11, um dia o Senhor irá olhar para nós, para o trabalho da mão dos teus filhos, e o Senhor ficará satisfeito. Assim nós oramos agradecido, Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Espero não ter, pode sentar, irmãos, espero não ter passado muito do horário. Passei muito? Deus abençoe. Jaime, Deus abençoe, viu? Uma bênção ter você aqui. Meus queridos, nós vamos terminar. Só quero te falar uma coisa sobre o que você ouviu hoje de manhã aqui. Em 2019, quando eu cheguei aqui na igreja, investimos um ano aqui conhecendo a igreja. No final de 2019, começo de 2020, conversei com os irmãos do conselho e nós começamos a pensar na configuração dos bastidores, como o Jaime falou aqui. Conversei com alguns setores da igreja, está aqui a Cíntia, nós conversamos sobre como seria, como organizaríamos a igreja, os setores da igreja. E aí a pandemia veio e travou todas as nossas programações. E essa semana conversei com Melo, nosso presbítero aqui, falando que nós precisamos retomar a organização do nosso porão, dos nossos batidores, das galés aqui dos navios, né? E nós estamos pensando nisso, pedindo ao Senhor que nos dê estratégias de como nos envolvermos, como retomarmos várias atividades, sonhos e projetos que temos aqui. E hoje o Senhor falou conosco sobre isso. Então, se você ouviu a voz do Senhor, ore sobre isso. Peça para Deus para te dar sabedoria, disponibilidade e condições de se envolver. Nós precisamos que você se envolva. Com o que eu não sei, mas você precisa se envolver com a igreja, com os irmãos, com a palavra de Deus, com o corpo de Cristo. Você precisa se envolver. Ore a Deus sobre isso. Que Deus nos dê sabedoria. Dona Lia, vem aqui com o Vinícius na frente, por favor. Quero orar pela vida de vocês. Lia, semana que vem vai sondar terreno, sondar a terra. Sobre o serviço e os batidores, né? Lia e Wagner são um casal que desde que eu cheguei aqui eu sempre os vi com grande potencial de se envolver na igreja, de trabalhar. O Wagner já é diácono, né? Lia sempre envolvido com louvor. E eu tinha outros sonhos e projetos para vocês, e Deus levou vocês para longe. E que Deus os use lá, que sejam bênção, tá? Que vocês se envolvam, que vocês abençoem vidas, tá bom? Nós continuamos aqui orando por vocês. Não chore, que eu também não vou chorar. Estou firme aqui, tá? Estou firmão aqui, tá bom? Vamos orar pela vida dessa família. O Wagner está lá. Esqueci o nome da cidade, Lê. Itabira. E eles vão semana que vem lá. Que seja um tempo proveitoso. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Vamos ficar em pé, orar e agradecer a Deus por esse tempo de culto. E pedir que Deus abençoe a vida da família da Lia, do Wagner e o Vinícius. Querido Deus, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra, agradecemos o Senhor porque o Senhor fala conosco, agradecemos o Senhor porque o Senhor nos usa apesar das nossas falhas e imperfeições. Nós Te agradecemos também, Pai, pela vida da Lia, do Wagner e do Vinícius. Nós pedimos que o Senhor, Pai, cuide deles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os use, que o Senhor guie cada passo, que o Senhor dê a eles, ó Pai, na semana que vem um tempo especial lá em Itabira, Senhor, conhecendo a cidade, que o Senhor comunique a Tua vontade ao coração deles e em cada passo deles, ó Pai. Pedimos que o Senhor fique conosco nesse dia, que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe a Tua igreja, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa semana, nos dê estratégias, ó Pai, revele a Tua vontade para como devemos nos envolver com a Tua obra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a igreja de Cristo espalhada nessa terra hoje e sempre. Amém. Tenham um ótimo domingo. Até a semana que vem, se Deus assim quiser.